Vamos lá, bom dia a todos, bom dia quem está em casa e bom dia quem está aqui no presencial, tá certo? Então, hoje, como eu havia dito a vocês, a gente vai seguir com a página 61, tá? E depois a gente para fazer a correção das atividades. E aí eu vou tentar responder essas questões que estão aí no decorrer do assunto, também com vocês. Bem, o primeiro assunto que a gente vai abordar hoje, então, são os problemas sociais que são encontrados na América Latina, tá? Então, como vocês estão observando aí na tela de vocês e também no livro, de modo geral, a principal característica econômica que a gente tinha visto na aula anterior sobre os países da América Latina é que todos eles são caracterizados justamente pelo subdesenvolvimento. Devido a essa característica, todos esses países eles vão apresentar alguns problemas sociais. Mas aí a gente viu que há algumas tentativas de integração dentro desses países, como, por exemplo, a formação de alguns blocos econômicos, como, por exemplo, o Mercosul. E outros países também que se destacam economicamente, como, por exemplo, China, Brasil e México, por terem economias um pouco mais desenvolvidas. Mas, apesar de tudo isso, desses países, por exemplo, China, México e Brasil, terem uma economia mais desenvolvida e terem algumas outras estratégias de integração econômica entre os países, mesmo assim, todos eles vão enfrentar alguns problemas de ordem social, tá? E dentro desses problemas de ordem social que a gente pode destacar para esses países, a gente vai ter, então, algumas crises econômicas acontecendo, a gente vai ter a questão do desemprego, a gente vai ter também desigualdade social, e a questão também da violência, tá? Então, tudo isso são características de todos os países da América Latina, independente do seu grau de desenvolvimento. É claro que todos esses problemas vão afetar muito mais alguns países, sobretudo aqueles que não têm uma grande diversidade econômica. A economia ela depende geralmente de um único produto, de um único setor, e mesmo aqueles outros, como o Brasil, apesar de ter melhores indicadores econômicos, ainda assim, não é novidade para ninguém aqui que todos esses problemas que eu falei, a gente encontra dentro do território brasileiro, tá? Então, vamos aí a essa primeira questão. Ela fala o seguinte, ó. Frequentemente, vemos na televisão e em jornais e na internet problemas sociais relacionados a alguns países. Alguns desses problemas, mostrados nas imagens, são recorrentes em seu país, com base nos seus conhecimentos nas imagens, cite exemplos dos que atingem o Brasil. Então, aí a gente tem duas imagens, tá? No início aí da página de vocês, e elas retratam aí duas realidades. Uma na Venezuela e a outra no México, mostrando aí diferentes problemas ligados a questões sociais. De um lado, a gente tem a questão que faz referência à violência, e do outro ali, a gente tem uma imagem que faz referência a ligadas à pobreza, tá? Vamos lá. E aí, como resposta para essa questão, coloquem aí a desigualdade social, quem está em casa também, tá? A desigualdade social, o grande contingente... Oi? Por que o senhor não transmite o livro do professor? Pode ser, né? Fica mais fácil para que vocês acompanhem aí. Mas essa vocês vão pegando aí enquanto eu faço a alteração aqui, tá? Então vamos lá. A desigualdade social, o grande contingente de pessoas pobres, o grande contingente de pessoas pobres, sério isso? O grande contingente de pessoas pobres, A desigualdade social, o grande contingente de pessoas pobres e a violência nas grandes cidades. Aí eu pergunto a vocês, tudo isso são características de desigualdade social que a gente encontra no território brasileiro, sim ou não? Sim. E o quê? Parou aonde? E a violência nas grandes cidades. Isso, e a violência nas grandes cidades. Ok.
Só um momento, tá? Quem está em casa aqui, a tela vai aparecer aí para vocês. Ó, pessoal, tá aí na tela quem está em casa, tá? E aí, quando a gente pensa, então, nos problemas sociais que os países da América Latina enfrentam, isso como um todo, um dos principais problemas que a gente observa é justamente a questão do desemprego. Mas aí a gente pensa, se existem alguns países que são um pouco mais desenvolvidos industrialmente e outros que participam de algumas integrações econômicas, por que a gente tem esse problema de desemprego dentro de alguns países da América Latina? Qual seria a primeira ideia que vocês têm para justificar a ocorrência do desemprego nesses países? E também tem muita gente, né? Oi? Tem muita gente, né? Vamos lá. Não apenas pelo quantitativo populacional desses países, que acaba dificultando o acesso da população ao mercado de trabalho. Porque grande parte das empresas estão evoluindo e as pessoas estão ficando cada vez menos qualificadas para trabalhar nessa empresa. Perfeito. Um dos motivos que explica a questão do desemprego dentro da América Latina é justamente isso que o Luiz falou, a substituição de mão de obra humana por máquinas. Isso tanto no... Não, eu estou continuando o assunto. Isso tanto no ambiente rural quanto na indústria, no ambiente urbano. Mas aí também existem alguns outros motivos, como, por exemplo, a instabilidade econômica que muitos desses países enfrentam, sobretudo porque muitos deles não têm uma economia diversificada com a produção de diferentes produtos. E também, concluindo aí, esses motivos seriam justamente a falta de qualificação, como o Luiz também falou. Tá? Então, a gente tem aí instabilidade econômica, substituição da mão de obra por máquinas e o baixo nível de qualificação da população. Porque também uma das características dos países subdesenvolvidos são os baixos investimentos em educação. Exato. Vamos lá, seguindo. E aí, quando a gente pensa, então, na questão do desemprego como um problema social, a falta do emprego, ela pode levar a alguma outra consequência? A pobreza. Perfeito. Exato. Continuem. Pobreza, fome. Exato. A questão da falta do desemprego pode aumentar os índices de violência? Pode levar as pessoas a morarem em moradias mais precárias? Então, percebam que só pelo problema da falta de emprego, vem aí uma série de outros problemas que vão impactar de modo geral. Aí a gente pega falta de emprego, fome, moradias precárias, violência, tudo isso, no final de tudo, juntando, impacta o que na vida de uma população? Altera a... Quem está em casa também pode responder, tá? Qualidade de vida. Perfeito. Ok? Ó, observem esse gráfico que aparece aí na página do livro de vocês, na página 62. Pra mim tá aparecendo não. Deixa eu mudar aqui a tela para ver se ela aparece, tá? Ah, tá, desculpa, pessoal. Não ia aparecer mesmo, porque eu não transmiti, não. Até 2. Vamos ver se é isso. Porque tem mais gente que trabalha desemprego, não é isso? Foi mal, pessoal de casa, a tela não chegou aí para vocês, mas vai chegar agora. Olha o Brasil 2020. Pronto, acredito que já está aparecendo, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar esse gráfico que aparece aí no livro de vocês, tá? Ele mostra o seguinte, ó, desemprego na América Latina, taxa para pessoas com 15 anos ou mais, porcentagem. Então vamos lá.
Cada coluna dessa de uma cor representa um ano diferente. E ali abaixo a gente tem América Latina, Caribe, aí depois tem alguns outros países. Brasil, Argentina, Colômbia e por aí vai. E aí a gente observa que a taxa de desemprego, ela foi mais alta, por exemplo, no ano de 2018, em qual país? Brasil. Isso é explicado por sucessivas crises econômicas, mas também crises políticas que o Brasil vem enfrentando, por no mínimo aí uns 2 ou 3 anos já, que o Brasil vive nesse momento de instabilidade política, tá? E continua. E vem a pandemia ainda por cima e dificulta ainda mais essa mudança nessa situação. E aí, vamos lá. A gente passa para 2019. Continua com um índice bastante elevado o Brasil. E 2020, também aí o Brasil como destaque nos números de desemprego, tá? Oi? Como é que fica para os outros países vendo o Brasil nessa situação? O que é que acontece? Os outros países, eles vão ter indicadores semelhantes, tá? E aí acaba não sendo interessante, economicamente falando, o cenário econômico brasileiro acaba não ficando atrativo para que outros países realizem investimentos. Vamos lá. E aí a próxima questão, ela diz o seguinte, quem está em casa já consegue acompanhar, observem aí na tela, tá? Analise o gráfico e verifique se algum país latino-americano apresentou redução significativa nas taxas de desemprego e registro. Algum deles apresentou redução significativa? Compare as 3 colunas por cada país. Não, né? Coloquem aí. Não. Nenhum país apresentou melhoras. Por mais que outros países tenham número de desempregados mais baixos, mas aí a gente precisa considerar também o quantitativo da população, tá ok? Então, coloquem aí que não. Oi? Não apresentou melhoras. Nenhum país apresentou melhoras. Nenhum país. Terceira questão. Qual a situação do Brasil no que se refere ao desemprego? Cite problemas para a população brasileira que surgem do desemprego. Você acha que para os países que enfrentam a mesma situação, as consequências são a mesma? Então, aí, os problemas que vão ser decorrentes da falta de emprego são aqueles que vocês mesmos já tinham citado para mim. Coloquem aí fome, pobreza, violência, falta de acesso a recursos básicos e moradias precárias. Essa falta de acesso a serviços básicos, o que poderia dar um exemplo disso? Saúde. Mas outro que está ali mais próximo das residências precárias. Falta de saneamento básico. Muitos municípios brasileiros não têm. E aí, a segunda parte da questão, que pergunta se outros países da América Latina vão enfrentar esse mesmo problema, vocês só precisam colocar que sim. E professor, para responder a gente vai fazer depois, tá? Pode pular ele por enquanto. Não, eu confio, mas me dá sexta ideia, porque... segunda tem meio caso, né? Pronto, porque eu acho que o negócio toda segunda é aniversário. E aí, pessoal, diante dessa... Luana?
Então, diante dessa realidade, desses números de desemprego que a gente observou ali no gráfico, todos os países eles acabam fazendo análises de como está o cenário do desemprego dentro do país e tentam fazer algumas intervenções para que esse cenário ele venha a mudar. E isso é necessário que se identifique quais são as áreas que são mais afetadas pela questão do desemprego, tá? E acaba sendo geralmente o setor ligados à indústria, tá? Oi? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Eu estava nas estatísticas. Só um momento, tá, pessoal de casa? Vamos lá, seguindo. Pessoal, seguindo, vamos lá. Ó, preste atenção. E aí, um outro problema ligado à questão a problemas sociais encontrados na América Latina é justamente a questão de habitação. Por quê? Assim como o desemprego, em todos os países da América Latina, a gente vai encontrar problemas ligados à habitação. De acordo com esse pequeno parágrafo que tem aí, no final da página 63 de vocês, da página 63, observem aí. De acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. Isso é o que diz a Declaração dos Direitos Humanos. Mas todo mundo tem isso? Condições de se sustentar a si e a sua família, tendo condições de qualidade de vida? Não. E um dos problemas ligados a isso, principalmente quando ele fala aqui, ó, e assegurar a si e a sua família, é o exemplo da falta de moradia, tá? O que acontece? As características da população que sofre com problemas de moradia dentro da América Latina vão ser as seguintes: a gente vai ter moradias precárias, tá? Geralmente, as construções elas estão localizadas em áreas de risco, como, por exemplo, em margens de rios ou em áreas de morro, são exemplos. Quem está em casa pode perguntar, tá? Muitas dessas construções acabam sendo construções irregulares. E, por fim, essas moradias, elas são sem serviços básicos, ou seja, não há o atendimento de serviços básicos, como, por exemplo, energia elétrica, água encanada e saneamento básico. Essas características de moradia que eu acabei de citar para vocês, vocês enxergam essa realidade na cidade onde a gente mora? Construções precárias, sem acesso a serviços básicos, energia, água encanada e saneamento. Enxergam isso? Construções irregulares e em áreas de risco? Então, por mais que o Brasil, por exemplo, tenha características de desenvolvimento econômico diferentes de alguns países da América Latina, se no Brasil a gente encontra essa realidade, nos outros países não vai ser diferente. Tá? E destaque aí para uma informação que aparece aí para vocês, que atualmente mais de 21% dos domicílios da América Latina não dispõem de energia elétrica e nem de saneamento básico. Isso é um número bastante alto, tá? Para chegar a 1 milhão. Ó, observem essa manchete de jornal que está em destaque na página 64, no início dela. A resposta número 6 é pessoal, a gente vai pular, tá? Ela diz o seguinte, ó. A gente vai fazer essa depois, vou deixar ela para voltar no final. Ó, vamos lá. Observem aí essa manchete de jornal. Na América Latina, 1/3 das famílias vivem em moradias precárias. Essa informação é de maio de 2012, tá? Então, segundo a pesquisa publicada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais de 1/3 das famílias latino-americanas mora numa casa inadequada ou construções com materiais precários, carentes de serviços básicos, tá? É nesses casos que eu vou considerar a pessoa privilegiada. E aí, o que acontece? Essa questão da falta de serviços básicos, como, por exemplo, água encanada, saneamento básico e rede de distribuição de energia elétrica, ela não está relacionada apenas só com a falta desses serviços. A estrutura de algumas residências também não permite que esses serviços sejam oferecidos, tá? Seguindo aí com a questão número 7, ela diz o seguinte, ó. Reflita sobre a situação de viver sem acesso a recursos básicos no seu dia a dia. E aí, quais seriam as dificuldades que você e sua família poderiam enfrentar? Então, imagine que, considerando os 3 serviços básicos, saneamento, água encanada e energia elétrica, quais seriam as principais dificuldades de conviver sem isso? Sim, mas impactaria em quê? Viver sem água impactaria em quê na vida de vocês? Falta de banho, então, higiene, não é isso? Perfeito. Sem saneamento básico, a gente teria a possibilidade de ficar mais doente ou menos doente? Sem energia elétrica, afetaria todas as atividades que a gente tem.
Oi? Isso. Como é que eu ia estudar na pandemia? Exato. Mas, de modo geral, como é que a gente ia ficar sem desenvolver todas as atividades que são características do ambiente urbano? Mas, apesar de todas essas dificuldades que a gente acabou de relatar aqui, existem parcelas da população que vivem sem isso. Tá? Então, como resposta da questão número 7, coloquem aí. Dificuldades diárias. Oi? É pequeno. Não, também. Dificuldades diárias em manter a higiene. Dificuldades diárias em manter a higiene. E a qualidade de vida adequada. Tá. Dificuldades diárias em manter a higiene. Dificuldades diárias em manter a higiene. E a qualidade. A qualidade de vida adequada. E a qualidade de vida adequada, vírgula, mais a proliferação de doenças. Mais a proliferação de doenças. Fica uma peça na casa, os postos vão no sábado. Adequado o quê? Adequada a mais a proliferação de doenças. Mais a proliferação de doenças. Ó, vamos fazer uma análise rápida aí desse gráfico que mostra desse mapa, que mostra aí na página 64, que traz alguns dados. Quantas famílias sem teto ou com moradia inadequada, de acordo com os países, tá? O maior percentual aí, como vocês estão observando, são nessas casinhas destacadas em vermelho, e aí a gente vai ter Bolívia, Peru e Nicarágua, tá? Com o maior percentual da população que vive com... Ó, a seta aí, essa seta aí que vocês estão vendo, ligando ao mapa, está mostrando exatamente onde é cada país, tá? Aqui não é os Estados Unidos, não? Não, os Estados Unidos está aí, acima do México. Eu achei que isso tudo era o México, mas não. Aí é só América Latina. Oi. Vamos lá, seguindo aí, tá, pessoal? Agora ele não tem legenda. Como é que você sabe que é o vermelho? Eu não faço aqui. Não, eu tô dizendo o vermelho, que é o mais alto. Porque tá mostrando. Porque, ó, não, mas a pergunta dela é interessante. Além de estar mostrando a porcentagem, geralmente, por via de regra, quando a gente observa um gráfico, um mapa, as cores mais escuras tendem a ser aquilo que está sendo representado a mais ou maior. E já as cores mais claras são os menores. Vamos lá. Foi. Eu tenho aquele ponto daquele trabalho que você passou. Se a pessoa que já quer começar na período, vai Aquele Qual o trabalho que eu passei? No início do ano? Não, aquilo ali é coisa da primeira nota. A segunda nota eu já fechei. Fechei assim, né? Tem um material que eu vou avaliar para cada uma das notas. Mas, oi? Não. Eu só contabilizei o que cada um fez, mas atribuir a nota ainda não. Mas... E essa P1 e essa P2 que vai ter é para a nota da terceira unidade. E tá muito fácil, minha gente. Não, o trabalho eu não passei ainda não. Semana que vem eu faço, vai ser bem simples também. Vamos lá, para a página 65, a próxima questão. Ela diz o seguinte, ó. Identifique os países que possuem os maiores índices de falta de habitação, de acordo com a ilustração. Aponto também aqueles que possuem os menores.
Então, países que apresentam os maiores, vocês coloquem aí, ó, maiores, 2 pontos, foram aqueles que eu disse, né? Peru, Nicarágua e Bolívia. É o que, professor? Peru. Nicarágua e Bolívia. Tá aparecendo aí para vocês? Aham, Nicarágua e Bolívia. Pronto. O que apresenta os... Aí vocês colocam depois agora, menores. Nicarágua e Bolívia, né? Isso. Nicarágua, Bolívia e Peru. Que são os maiores. E os menores são justamente Costa Rica, Chile e Uruguai. Costa Rica, Chile e Uruguai. E aí, de modo geral, todos os governos desses países, assim como a questão do desemprego, acabam também adotando políticas para resolver esse problema da moradia. Só que aí o que acontece? Não adianta apenas surgir programas ligados a resolver o problema da moradia, se em contrapartida os países eles sofrem com diferentes crises ligadas à questão econômica e também pela questão do desemprego. Não adianta dar casa para a população apenas, sem cuidar de outros aspectos para que aquela população ela possa se manter e manter a sua família também. Tá? Ó, a questão número 9, ela é uma resposta pessoal. E vamos finalizar aí com esse último parágrafo na página 65, tá? Ainda não. Ó, pode. Para a gente fechar, então acompanhem aí, tá? O déficit habitacional e o desemprego constituem graves problemas socioeconômicos na América Latina, que ambos os países eles tentam combater aí esses dois problemas há décadas. Porque se a gente pensar que a falta de habitação e o desemprego, e tudo isso vai gerar uma série de problemas para a população, tá? Então são os mais graves, porque a gente pode considerar eles como a raiz de todos os outros problemas, como fome, pobreza. E assim, uma significativa parcela da população tem a sua qualidade de vida impactada, vivendo em condições que comprometem seu bem-estar, saúde física e mental também, tá? E muitas vezes os problemas sociais enfrentados pelos países latino-americanos ultrapassam as suas fronteiras. Próprio. Dentro dessas condições que a gente viu aqui. Foi? Sim. Então, dentro das condições de vida que grande parte da população dos países latino-americanos vive, a gente pode considerar que algumas pessoas elas são privilegiadas por ter uma condição de vida melhor. Para a gente fechar o assunto de hoje e para vocês entenderem como aí o problema é um pouco sério, quando um país ele enfrenta crises econômicas e sociais dentro do seu território, é que justamente o quê? Esses problemas que a gente observa, eles podem se propagar para outros países, sobretudo pela questão das fronteiras. Lembram que há um tempo atrás, eu já havia comentado com vocês provavelmente viram bastante notícias sobre a migratória da população venezuelana para o Brasil, porque o país está enfrentando um período de crise econômica e de crise social, e a população, não tendo qualidade de vida, acaba migrando para outros países para tentar ter acesso a recursos mínimos para essa qualidade de vida. Agora? Ok? E é justamente isso que a gente vai falar na próxima aula, tá? Falar um pouco, então, sobre essas tensões que ocorrem na área de fronteiras, decorrente de problemas econômicos e sociais que ocorrem dentro de alguns países, tá? Bem, pessoal, diante disso, alguma dúvida sobre esse assunto? Quem está na sala e quem está em casa, deu para compreender bem?
Vamos para a correção, ver se dá tempo de fazer. Acho que tem Faltou só aquela questão do QR Code, não foi? Para quem tá em casa, a do QR Code na página 63. Querem começar por ela? Vamos lá? 63? Vamos lá. Quem está em casa já está aparecendo aí para vocês. A primeira questão da página 63. Oi? Não, pequeno. Você saberia dizer o que é o indicador de desemprego ao qual a Mafalda se refere? Então, esse QR Code, ele vai abrir uma tirinha. Não, por internet. Nem dá para testar. 63. Vamos lá. O indicador de desemprego, e isso é um instrumento utilizado pelos países, tá? Para identificar. O indicador de desemprego é um método utilizado. O indicador de desemprego é um método utilizado para identificar dentro de um determinado território a porcentagem. O indicador de desemprego é um método utilizado para identificar um determinado território, para identificar dentro de um determinado território, a porcentagem de pessoas empregadas e... fala de novo. Se eu falar muito rápido, eu esqueço. Tá. O indicador de desemprego é um método utilizado para identificar dentro de um determinado território a porcentagem de pessoas empregadas e desempregadas. E aí a quinta pergunta, enquanto vocês escrevem aí, eu vou lendo ela para vocês. Ela diz o seguinte, ó: você consegue imaginar quais fatores podem levar uma empresa a demitir um grande número de funcionários? Podem citar dois, que são os dois mais clássicos. Por que uma determinada empresa ela pode demitir de uma só vez um grande número de funcionários? Falta de dinheiro. Crise econômica. E qual outro? Substituição. Lara sabe. Substituição de quê? Substituição de pessoas por... Crise econômica. De pessoas por máquinas. Ou seja, em outras palavras, um processo chamado de automação, que só ocorre geralmente nas indústrias, automação industrial. Produz por dia. É uma linha de montagem grande. A aula mais legal agora. A aula mais legal vai ser a outra. Eu já passei por lá, próximo, tem até uma parte de... Eu acho que é uma pista de teste de veículos também que tem por lá. Né? Vamos lá, qual é a página mesmo que eu tenho que corrigir? Oi? Obrigado. Ei, não, calma. Ô, Luana.
Vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou tentar passar a resposta. Como é correção, eu vou ditar logo a resposta para vocês, tá? 58, né? Vamos lá. Ó, a propósito, tem alguma questão dessas aí que chamou a atenção de vocês, que vocês destacaram assim? Porque eu posso realmente, para a gente fazer uma correção rápida, só dizer quais são as respostas. Tá? Vamos lá. A primeira, a sequência de verdadeiro ou falso, né? A primeira é F. Ah, se por um acaso vocês colocarem errado e quiser que eu comente o porquê que tipo, é verdadeiro ou porque é falso, aí eu comento, fica melhor, tá? Se vocês acertaram, ótimo, é porque vocês sabem. A primeira é F, a segunda é verdadeira. Qual é a página, professor? 58. A terceira também é verdadeira. A quarta é falsa. Eu já corrigi algumas partes, se eu não me engano, desse negócio, não. Foi. E a quinta é verdadeira, tá? Na número 2, vocês vão circular aí Argentina, Brasil e México. Argentina, Brasil e México. Ou fazer só um traço em cima para deixar marcado, porque vocês sabem quais são. Tá? Brasil, Argentina e México. A terceira questão, vocês marcaram o quê? B de bola, tá correto. Vamos lá. A questão número 4. Ela mostra... Tem um pequeno texto aí para a gente ler, li o trecho da notícia, e a notícia fala sobre cresce o número de conflitos ligados à mineração na América Latina. Tá? Considerando que a América Latina possui uma grande diversidade de recursos minerais, por que ocorrem conflitos? Então, aí vocês podem colocar de forma resumida que esses conflitos ocorrem, calma. Os conflitos ocorrem pelo domínio dos recursos. Porque em alguns países podem faltar e outros países vai ter de sobra. Então podem surgir conflitos. Professor. Oi. Eu coloquei por terem recursos de grande domínio e serem de valor expressivo devido à raridade em alguns países. Pronto, perfeita a resposta. Tá ótimo. Repete aí o que eu falei. Ocorre indevido ao domínio Os domínios ocorrem. os conflitos. Vamos lá, apaga tudo. Vamos lá, do início. Os conflitos ocorrem Vamos lá. Os conflitos ocorrem devido à abundância ou escassez dos recursos. Os conflitos ocorrem devido à abundância ou escassez dos recursos. Abundância ou escassez dos recursos. Na questão 4 da página 59. Escassez ou abundância dos recursos. Primeiro a FV. Vamos lá, para a quinta questão. Depois eu deixo aqui, Júlio Luiz. Vamos lá. Ó. Vamos lá, seguindo. É o quinto, né? A quinta questão, ela diz o seguinte, ó, compare as imagens a seguir com atenção e responda. Como você caracterizaria a produção agrícola na América Latina? Vocês marcaram qual? Ah, não, essa é de responder, né? A América Latina... Vamos finalizar essa. A América Latina é marcada... A América Latina é marcada pelo contraste
A América Latina é marcada pelo contraste. Eu mudei. Esse é o quinta? É. Eu coloquei diversificado. Segunda-feira. De quê? É diversificado. Diversificado. Mas você É isso? Não. Como você faz isso aí? Diga. Você vai fazer sobre o trabalho? Vou passar. Você fala, você tem Vamos lá, deixa eu terminar a resposta. Vai. A América Latina é marcada pelo contraste existente entre as técnicas de produção. A América Latina é marcada pelo contraste existente entre as técnicas de produção. Por exemplo, de acordo com as imagens, que contraste é esse? A gente vai ver em algumas áreas atividades no campo empregando uma grande quantidade de pessoas. Já em outras áreas, a gente vai ter em alguns outros países a grande concentração de máquinas realizando o trabalho. Tá? É justamente esse. Acabou. E aí, que hora? Agora, o pessoal que está em casa, tchau para vocês. A outra professora vai chegar já já e na próxima aula a gente finaliza, tá? E a gente aqui, eu não tenho